Olá, seja bem-vindo ao podcast número 22, mais um episódio da série Podcast 4K2, pessoal. Hoje o podcast ele é especial. Por quê? Porque o podcast falará da Semana da Conquista 4K2. O que é a Semana da Conquista 4K2, professor Alexandre? É uma semana que acontecerá de 1º a 5 de março, semana que vem, de segunda a sexta-feira. E conversaremos muito hoje sobre essa Semana da Conquista 4K2, gente. Conversaremos sobre o Projeto 4K2. O que é o Projeto 4K2? É o projeto que vai ser apresentado na semana que vem. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar o tema aqui do dia. Só um instantinho. Fixando o tema do dia, o tema da live de hoje. Tudo sobre a Semana da Conquista 4K2, de 1º a 5 de março. Ale Pagon 15, seja bem-vindo. Catiu Monteiro, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de aquecimento para a Semana da Conquista 4K2, gente. Então eu tô aqui hoje para trazer para vocês tudo que vocês precisam saber sobre a Semana da Conquista 4K2. Cada semana que eu tenho a oportunidade de promover me gera uma felicidade inenarrável, gente. É a oportunidade da gente apresentar um projeto, a gente apresentar uma possibilidade de mudança de vida com aulas particulares. Ricardo Credo, bem-vindo. Heloísa Lucas, seja bem-vinda. Vanessa Cristina, minha aluna, seja bem-vinda, Vanessa. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui hoje, gente. Convidada do dia para bater um papo comigo, trocar uma bola comigo sobre a Semana da Conquista 4K2, para falar um pouquinho sobre a sua experiência. É minha aluna, foi minha aluna do Projeto 4K2, professora Patrícia Simili, gente. Professora Patrícia Simili já tem uma experiência com o Projeto 4K2 e ela vai trazer para a gente os resultados que ela já conseguiu obter formada. Ela se formou em outubro do ano passado. E já tem resultados aí para trazer para a gente, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Vanessa Cristina. Deixa eu ver se a professora já está conosco aqui. Professora Patrícia, para promover esse bate-papo para lá de especial hoje, gente. Grande satisfação, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para perguntarem o que desejarem, gente. A live é nossa, o Projeto 4K2 é nosso. Eu digo que todo o trabalho do professor Alexandre é voltado para você, meu querido professor, meu querido estudante que pretende, que tem a intenção de tornar o negócio das aulas particulares mais direcionado mesmo, mais profissional. Seja bem-vinda, professora Patrícia Simili. Professora, muito obrigado por mais essa oportunidade aqui da gente trocar uma ideia. Muito, muito bacana, professora. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Está me escutando direitinho? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Ok. Desculpa, acho que eu entrei até antes aqui. Você enviou o convite, eu já aceitei assim de cara. Não tem problema não, eu convidei agora, já falei que a gente vai conversar sobre o Projeto 4K2, já falei que a gente vai falar sobre a Semana da Conquista 4K2, e a professora Patrícia, ela se formou nas aulas de mentoria do Projeto 4K2 há pouco tempo, então ela viveu uma semana, que no caso da semana dela a gente chamou de Semana do Intensivão 4K2, não foi isso, professora? Foi a semana do Intensivão 4K2 e eu estava lá, firme e forte. Assistia todas as aulas, eu me lembro de cada aluno que assiste cada aula dessas semanas, pessoal. Acreditem se quiser, é tão marcante para a gente que promove que a gente não se esquece, principalmente os professores que participam. Eles ficam marcados na nossa memória, né? Professora, queria que primeiramente você se apresentasse para o público que não te conhece ainda. A professora está sempre contribuindo aqui para levar o Projeto 4K2 para os nossos professores brasileiros, estudantes de engenharia, estudantes de medicina, estudantes de matemática, todos interessados em dar aulas particulares. A professora já participa de alguns bate-papos comigo e sempre que eu convido, ela prontamente aceita. Então, eu queria que você se apresentasse, professora, para quem não te conhece. Em seguida, eu vou fazer umas perguntinhas para a gente
desenvolver um pouquinho a ideia do projeto 4K2, o que vai acontecer na semana da Conquista 4K2. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse. Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Simili. Eu sou mineira, sou de Juiz de Fora. Terra boa! Eu sou formada em administração e sou modaicista e professora de espanhol. Então, eu tenho um leque muito grande aí, né, de oportunidades, né, para ir tentando, para ver e tal, e conseguir, né? A gente não pode pensar, vou tentar e quem sabe? Não, tem que tentar e conseguir. Exatamente. Não é? E eu dou aula em um colégio em Juiz de Fora, dou aula de espanhol, e faço mosaicos, né? Dou aula também em uma congregação aqui na cidade, onde a língua principal é o espanhol, e dou aula particular. E com essa questão da pandemia, eu comecei a dar aula online, né? Principalmente, né, professor? Nessa época de pandemia, não tinha como dar aula particular presencial. Né? Agora, algum aluno ou outro está querendo voltar a ser presencial, um ou outro, porque às vezes já trabalha muito online, né? E não tinha esse costume. Enfim, mas são pouquíssimos. Tá? E as pessoas, acho que se adaptaram muito bem ao online, até por, né? A gente tem várias questões aí que depois a gente pode conversar. Exatamente. Sobre, né? Exatamente. Isso. E aí eu fiz o projeto 4K2. Como que eu conheci o professor? Já vou adiantando tudo. Antes, gente, eu só queria falar um pouquinho, professora. Professora, eu gosto sempre que eu busco um papo técnico, eu gosto muito de convidar a professora Patrícia, porque ela tem uma veia de administração. E eu gosto muito da opinião de pessoas que tenham noção, que tenham contato maior, assim, que tenham estudado alguma coisa de gestão. Porque o projeto 4K2, ele é muito um projeto de gestão, adaptado às aulas particulares. Então, e o que é muito bacana no caso da professora Patrícia, é porque ela é administradora, ela teve contato com o projeto, com todas, não faltou aula alguma, participou de todas as aulas do projeto, e hoje ela é usuária do projeto. E ela é usuária com duas funções, com duas atividades. Então, eu acho muito interessante, gente, numa única pessoa a gente ter tantas experiências interessantes. Ela usa o projeto 4K2 para mosaico, para trabalhar com produto. E o projeto 4K2 ele foi adaptado a serviço a aulas particulares, né? Então, fiquem à vontade para perguntarem o que desejarem. Tem muita gente aqui, professora, que está vindo convidado pelo grupo do Telegram, no meu canal do Telegram, porque toda a divulgação está pedindo para que os professores e estudantes vão para o Telegram, porque de lá eu vou convidando. Então, eu tenho certeza que muita gente está ansiosa como eu estou, eu fico ansioso demais, mas quando está na véspera de uma nova semana, né, já promovi diversas, mas a gente fica aqui ansioso, e eles também podem estar ansiosos. Então, gente, fiquem à vontade para perguntar, é um bate-papo, o bate-papo é sempre informal, eu gosto da informalidade, eu gosto da brincadeira, da descontração, porque assim a gente consegue aprender com mais facilidade, né? Então, professora, conta para eles como é que você conheceu o projeto 4K2, como é que você conheceu o professor Alexandre? Pois eu saí de um colégio, eu dava aula em 2 colégios em Juiz de Fora, e eu tinha pedido a demissão. Na pandemia, inclusive. E aí eu falei assim, eu vou ver como que eu vou substituir valores também, né? A gente sempre pensa isso também, né, professor? E até que eu abri a internet um dia, quem surgiu? Professor Alexandre, perguntando se você queria, ai meu Deus, ganhar 4 mil reais. 4 mil reais trabalhando 2 horas por dia. Eu falei, pronto, eu achei, é isso aí que eu quero. E aí tinha a semana do intensivão, não é isso? Eu me inscrevi e eu participei de todas as aulas. De todas as aulas, para ver o que era isso, né? Porque hoje em dia a gente vê tanta promessa, né, professor? Tanta promessa. Eu vejo na minha área tanta promessa que é tão absurdo
Eu falei, mas eu vou ver qual é. Eu gosto de conhecer, para saber se é tão absurdo mesmo, se dá para caminhar junto. E aí, quando eu participei, várias coisas me fizeram ficar nesse projeto, né? E a principal para mim, lógico, essa questão desse cálculo, né? De valor de aula, poucas horas por dia, é um sonho, não é? Ter qualidade de vida. E a outra questão é a questão administrativa, é a questão de gestão. Porque na minha cabeça não tem como você não se organizar, certo? E eu dava aula particular já dava aula. E sempre me organizei bem. Mas eu falei assim, deixa eu conhecer melhor esse projeto. E aí me ajudou a me organizar mais ainda, né? Tanto para as aulas particulares, e aí na época de Natal, no final do nosso curso, né, professor? Eu formei em outubro, não foi isso? Aí lá para novembro, outubro mesmo, para quem trabalha com artesanato e tal, é uma boa época para a gente começar já a pensar, e sendo que eu já tinha encomendas para Natal. E eu falei assim, eu vou me organizar, vamos tentar para dar certo esse projeto 4K2. E aí eu consegui me organizar e consegui, nossa, foi uma loucura, né? Minha vida foi uma loucura no final de ano, né? Eu me lembro que a professora falou assim, professor, eu já entendi tudo para um projetinho para as aulas particulares de espanhol. Está montado aqui, está bacana. Mas o que você acha? Cara, quando o aluno fala o que você acha, eu já temo aqui, né? Porque eu sei que vem bomba, De eu aplicar o 4K2 em mosaico. Aí como é que é, professora? Não, eu sou mosaicista, então eu queria aplicar. É possível? Eu falei, é possível, professora, é possível. Por quê? Porque é um projeto de gestão, é só a gente aplicar para produto, né? Você vai ter um trabalho maior, porque você vai ter que ter estoque sempre gera mais trabalho, mas possível é. E ela fez o projeto, ela montou o projeto para mosaico, ou seja, ela montou 2 projetos, um para serviço, aula particular, e outro para mosaico. E aí ela está contando que ela acumulou funções no final do ano, porque as aulas de espanhol bombam, a aula particular bomba em novembro, dezembro, porque os alunos estão desesperados, e o mosaico deu certo por quê? Porque houve uma demanda dela, ainda mais na pandemia, uma demanda pelo produto, pelo mosaico, né? Aí, como é que foi a história, professora? Aí eu já tinha as minhas aulas particulares também. E aí eu ia ter que me organizar para ter as 2 atividades, fora colégio, né? Deixa eu lembrar aqui, eu acho que a congregação já estava entrando de férias, tá? Então eu falei, mas a congregação entra de férias, professor, em dezembro. Então eu falei, então, peraí, olha, era aula particular, congregação, colégio, porque eu dou aula também para Enem, né? Então o Enem foi depois, esse ano. E o mosaico. Eu falei assim, vai dar certo, vai dar certo. Então, o que eu pensei, o negócio é me organizar para manter as aulas particulares, não me preocupar em novos alunos, preocupar em manter esses alunos e com a qualidade da aula, continuar com a qualidade, continuar a aula particular, vamos lembrar, eu adapto as aulas para cada objetivo, né? Depois a gente conversa sobre isso também. Muito papo, professor. Tem mais de 1 hora aí? Tem, né? Temos 4 horas hoje. Mas, gente, a gente não vai explorar 4 horas, não, né? Se passar um pouquinho, fique à vontade, professora. Fique à vontade. Mas, então, a minha preocupação foi manter os alunos, certo? Com a qualidade e com o mesmo trabalho. Montando aulas diferentes, de acordo com cada objetivo. Com o perfil de cada aluno, com o perfil de cada cliente de mosaico. Exatamente. Mosaico, eu tinha que atender o cliente de forma... A gente fala de artesanato, professor. Né? Não estou falando de nada industrial. E aí, que não dá trabalho, gente. Você montar um mosaico é muito simples, né? São pequenas peças que você tem que ter uma paciência de Jó.
e deve tomar um tempo enorme, mas ok, era final de ano, ela tinha aula particular, ela tinha escola, ela tinha a congregação que ela ajuda, ela tinha a vida dela, porque ela tem que fazer as coisas da vida dela, e tinha uma atividade simples que era de mosaico. Pouca coisa, né? Muito E aí, bom. e é muito legal, porque aí o mosaico é uma atividade totalmente diferente das aulas. E Uhum, para mim é uma atividade enriquecedora, não no sentido financeiro, mas enriquecedora. No momento que você para, enquanto eu estou fazendo mosaico, eu estou pensando em coisas, em produzir. Minha cabeça uhum. pipoca, a cabeça não para. Então, quando eu estou fazendo mosaico, eu já estou pensando até como adaptar a aula tal para o aluno, eu já estou ali criando, já estou pensando na próxima peça, já estou pensando no próximo produto. E aí tem o atendimento ao cliente, né, professor? Que a gente está falando de artesanato, que é muito Relacionamento com o diferente do produto cliente. Uhum. industrial, não é? O produto industrial você já vai ter pronto, a pessoa vai lá e compra de você. Você vai mostrar as qualidades, né? E a pessoa vai comprar. E o mosaico, eu ainda tenho que me aproximar, quer dizer, a pessoa te procura, eu me aproximo, às vezes fala, Patrícia, eu quero dar um presente. Tá bom. O quê? Que tipo de peça? Aí eu tenho uma amiga que é muito engraçada, ela fala assim, Paty, eu quero dar um presente, por exemplo, uma amiga. Eu falei, tá. Aí eu falo assim, o que que você quer? Ela falou assim, eu quero, vamos supor, uma bandeja em mosaico. Eu falei, ok. É de cama, de frios, de não sei o quê. Aí ela, não me dá muita opção. Eu fico louca. E aí quer dizer, mas você tem que entender o seu cliente, né? Você tem que entender para quem ele vai presentear. Só estou arrumando um negocinho aqui, professor. É um atendimento. Você Eu tem acho que que entender o perfil. é interessante, professora, desculpa. Só para fazer, gente, um paralelo com a proposta de aulas particulares, com a proposta desse produto mosaico que a professora está falando. São atendimentos personalizados. Aula Tá, particular é atendimento personalizado. Cada aluno é um aluno. totalmente. E cada cliente é um cliente de mosaico, gente. É muito personalizado. Ela tem que entender o que o cliente quer e trabalhar um produto dentro das expectativas do cliente, que também serve para aula particular. Ou seja, um Sim. projeto bem elaborado, um projeto bem estruturado, até nisso contribui. Tem uma pergunta aqui interessante, professora Patrícia, do Sodré, professor Sodré oficial. Ele pergunta assim, professora Patrícia, qual foi a fase do projeto mais desafiadora e qual foi a mais confortável? Interessante. Se quiser colocar na sua fala no momento que achar melhor, eu achei bem interessante. A mais difícil, a mais desafiadora, para mim, na hora de fazer o projeto, é isso, Isso, na hora que a gente estava isso. montando, Na elaboração do para mim, projeto. a parte mais difícil foi saber o meu público-alvo. Para mim, não, eu não tive dúvida. Essa foi a parte mais difícil para as minhas aulas particulares, professor, porque como eu trabalho com língua estrangeira, eu trabalho com vários públicos, né? Então, eu dou aula para que o professor Sodré, entenda, eu dou aula, por exemplo, colégio eu dou aula para Enem, ensino médio, tá? Eu dou aula para empresários que precisam do espanhol para trabalho, né? Para trabalho tanto dentro da empresa quanto para exportação e viajar a trabalho, para reuniões, enfim. Ou Eu seja, tenho um um espanhol aluno, mais técnico, né? Você dá aula mais de um ou menos, espanhol mais ele é técnico, coloquial e sim, ele é mais mais. técnico, professor, mas ao mesmo tempo eu também tenho que mexer com o espanhol mais diário, vamos dizer assim. Porque eu tenho que pensar o quê? Esse aluno ele vai usar o técnico nas reuniões, certo? Então eu tenho que entender onde ele trabalha, qual assunto que ele trabalha, o que, que ele discute nas reuniões, a ponto de aluno, às vezes, gravar uma reunião no áudio e me mandar para ver como que ele está, qual o desenvolvimento dele, enfim. Não é um trabalho, né? Você foi lá, montou uma aula e. Não é, você acompanha a pessoa. E eu tenho Personalizado. totalmente personalizado. E esse aluno que trabalha em empresa, professor, igual eu falei, ele precisa viajar também a trabalho. Às vezes para trabalho de exportação, outro não.
não é para exportação, é também para manter reuniões lá fora, conhecer a empresa e projetos da empresa lá fora. E eu não posso descartar a questão que esses alunos, esses empresários, eles vão viajar, eles precisam também de um vocabulário de viagem. Porque eles têm que se virar na viagem. Concorda? Ele não vai sair do avião, ir direto para uma reunião, alguém pegando ele no colo e levar. E não vai sair do avião falando inglês técnico lá da apresentação, porque ninguém vai entender. Né? Ele vai chegar para fazer o check-out, o cara vai falar, como? Não entendo. Como? Não compreendo, o que passa. Pode falar espanhol, porque eu não estou compreendendo. Isso é muito... você tem que... é o trabalho com cada um, com as necessidades de cada um. Então, para esse, você tem que mesclar o espanhol coloquial com o espanhol técnico. Né? Exatamente. Aí a pergunta aqui, eu estou acompanhando aqui as perguntas bem interessantes, potencial quanto assessoria, pergunta assim, mas professora, como achar esse público-alvo? Né? É a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Aí que tá. Aí que foi a minha loucura. Então, mas continuando só a outra resposta, rapidinho, já partindo para outra, para outra pergunta, voltando aqui, os empresários, então, eles precisam de tudo. Não é? Eles precisam de tudo. E aí você fala assim, mas será que precisa aquele vocabuláriozinho básico de roupa, comida? Lógico. Você viaja, você não vai comprar uma roupa, você não vai entrar numa loja. Eu penso em tudo. Você não vai estar num restaurante, não vai cair um garfo, ele tem que saber, gente. Como é que ele vai pedir para outro garfo? Como é que ele vai pedir comida? Exatamente. Né? Então, exatamente. E aí eu tenho outros alunos também, por exemplo, que só querem para viajar, mas junto que quer viajar, aproveita, já que está aprendendo espanhol, eu sou psicóloga, então eu vou participar de um congresso na Argentina. Ok, então vamos de novo lá, pegar material que tem a ver com psicologia, com um tema que vai ser trabalhado na conferência, né, no congresso, e vamos trabalhar. Patrícia, agora, já que eu estou estudando espanhol, agora eu participei de um congresso, agora eu vou apresentar no congresso. E aí? São 3 clientes. São 3 clientes no só. Muita coisa. E é muito legal porque a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. E tem aqueles que querem aprender o espanhol porque querem saber uma segunda língua ou uma terceira língua, né? E depois vão viajar, enfim. Né? De qualquer forma, você tem que ter um vasto vocabulário. A outra pergunta, do público-alvo, né? Como que eu achei... O seu público-alvo. Pois é. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os meus alunos particulares, todos eles que eu falei aqui, empresários, psicólogos, tem outras de financeira, tem uma outra que nem mora no Brasil, né? Ela está trabalhando lá fora. Eu não sei se vocês percebem, mas todos eles têm um ponto em comum, né? Que é o quê? Viajar. Então, o que eu escolhi? Eu falei, bom, na rede social, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar espanhol para viagem, certo? E, consequentemente, professor, uma pessoa que viaja, depois já quer estudar em outro país, porque é muito impressionante, né? Essa visão, ainda mais hoje, né? As pessoas viajam, hoje, com a pandemia, não. Mas antes da pandemia, as pessoas estavam viajando muito, né? E a facilidade de intercâmbio, e a facilidade para fazer uma faculdade fora, um doutorado fora, emprego fora, né? Reuniões de trabalho. Então, você vê que há uma demanda muito grande para viagem. E é lógico que aí você tem que personalizar muito, mas isso já é a característica, né, da aula particular. Você vai personalizar bastante porque você quer entender aquele aluno. Não é? Você quer entender o objetivo principal dele. Você quer entender para que exatamente ele precisa daquela aula. E aí, na hora que você entendeu e você fala agora vai, ele cria um outro objetivo também. Entendeu? Assim. Mas é muito legal, porque a gente aprende muito, a gente aprende junto muitas vezes, né? Porque são muitas vezes vocabulários específicos e eu tenho que pegar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer estudo. E é muito prazeroso, é muito prazeroso. Então, acabou que o meu público-alvo, eu peguei o ponto comum de todos eles. E aí, quando um aluno me pergunta, você dá aula para viagem? Eu falei, dou.
Ah, porque eu trabalho numa empresa tal, será que você poderia? Claro que sim, né? E aí já personalizo para as duas funções, a viagem e o trabalho da pessoa. É. Mais ou menos, eu acho que personalizar, de achar o público-alvo, eu acho que não vai ser aquele, na minha opinião, professora, não sei se eu estiver errada, eu acho que o meu público-alvo na rede social, né, porque aqui a gente está falando, né, dessa captação, eu não posso pensar que eu vou colocar aquele público, eu só vou trabalhar com isso, com viagem. Não é bem isso. Na sua rede social, você vai lançar dicas, né, de viagem, de expressões que são utilizadas, que a pessoa vai escutar, né? Mas não quer dizer que fora da rede social você não vai trabalhar e você não vai conseguir captar É. outros alunos. É assim, gente, a pergunta foi muito boa de público-alvo. A gente podia fazer uma live só sobre público-alvo, tamanha importância. Para vocês terem uma noção, hoje, quando eu dou as minhas aulas de mentoria, professora, eu estou reservando 2 aulas só para falar de público-alvo e avatar. Tamanha a dificuldade de se desenhar isso. E você, quando você não tem o seu objetivo, não é o objetivo do seu cliente. Quando você não sabe o seu objetivo, quando você não tem as suas metas bem estipuladas, com prazos estipulados, e você não tem o seu público-alvo e avatar bem descritos, minuciosamente descritos, o projeto ele pode não andar. Não só para aulas particulares, qualquer projeto. O projeto de mosaico não funciona, o projeto de... não funciona. Porque se você não sabe com quem você vai conversar, que tipo de conteúdo você vai entregar para esse público? Será que você vai oferecer? Será que esse conteúdo vai estar alinhado? Entende, gente? Exatamente. Então, na semana que vem a gente vai conversar sobre isso. São 3 aulas e um dos assuntos bem fortes é isso. O que é um público-alvo? Onde está o meu público-alvo? Né? O que é um avatar? Nossa, o que é um avatar? Né? O pessoal chama de persona, de avatar. É um pouco técnico, tá? A gente está entrando um pouco no papo técnico. Não há, se quem estiver assistindo não estiver entendendo, não tem problema. Mas é só para mostrar que o projeto ele é profissional. Ele é um projeto para que a gente consiga montar um negócio e esse negócio gerar resultado. Gerar frutos, né? Falando em frutos, professora, eu queria que você contasse um pouquinho dos seus resultados, né? Resultados em clientes captados com auxílio do projeto 4K2, faturamento, né, na ordem de... A gente está falando, pessoal, de outubro em que ela se formou e começou a implementar mesmo, né, para cá. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nem conta março, a gente está falando de 4 meses, professora. Conta um pouquinho sobre os seus resultados. Eu dobrei, né? Eu dobrei meus resultados. Vou colocar mais ou menos aqui, tá? Não tão exato, porque eu não tenho de cabeça, assim, exatamente. Mas vamos supor que eu ganhasse um K e meio, né? Eu passei para 3K. 3K, eu sempre falo em plural. 3K. E a tendência é aumentar, né, professor? 3K, pessoal, em 4 meses ela conseguiu chegar a 3K. Eu acho que já em dezembro já bateu 3K, não foi, professor? Foi dezembro porque eu aproveitei a época de Natal, lembra que eu conversei com você sobre isso? Em 2 meses. Porque eu falei assim, opa, chegando o Natal aí, eu vou aproveitar para usar o projeto 4K2 em mosaico, e vou me organizar aqui e vai dar certo. E é muito interessante, porque isso é bem bacana de falar também. O que eu noto cada vez mais, que quanto mais você está na rede, vou falar porque a questão aqui, eu estou conversando sobre a questão online, tá, gente? Eu poderia também falar do presencial, mas aqui a gente está conversando bem do online, que a gente já fala de captação, né? Do aluno, das campanhas, tem tudo. É todo um projeto, né, professor? Não é simples, igual a pessoa falar, eu vou fazer, pronto, jogar na internet e vai dar certo. Tentativa e erro, né? Faz assim, ó, aí bota, onde é que está o vento, né? Vou pelo vento. Não é. Não funciona. A gente tem que se organizar, né? A gente tem que se organizar. E aí,
Quando eu penso Professora, assim... perdão, professora, estão perguntando aqui o que é 3K. Várias pessoas perguntando o que é 3K. O que é 3K, professora? 3 mil. R$ 3.000, pessoal. O Cada projeto K é 4, mil. Cada K é mil. é que o projeto é o 4K2. São 4K, Quatro. R$ 4.000, 2 horas por dia de trabalho. É o que o projeto promete, né? No mínimo 4K, 4.000. A professora, Sim. em 2 meses, bateu 3.000, gente. Ela dobrou. É. Ela tinha 1,5 K, dobrou em 2 meses, para mostrar a eficiência do projeto. E quando a gente sai do projeto, a gente não sai 100%, a gente tem que implementar. A gente sai com o projeto pronto. Então, é um projeto que você demora alguns meses para conseguir colher os resultados. Como Para qualquer colocar em empreendimento. prática também, né, professor? E colocar em prática. Como qualquer empreendimento, né, professora? Não existe empreendimento no mundo que gere resultados em menos de um ano. E o projeto 4K2 está gerando. Porque você precisa de maturidade. Só que o projeto, a professora viveu isso, é muito mastigado, gente, porque eu vivo isso há 34 anos. Então, eu estruturei algo trazendo a minha experiência, eu já fui empresário, para quem não sabe, com a minha experiência de professor. Eu dou aula há 34 anos, mas não sou só professor particular há 34 anos. Então, é um projeto, né, professora, que tem início, meio e fim, que ensina do zero a captar, passa pela parte de precificação. Uma professora até perguntou aqui, quanto custa uma aula particular? É uma pergunta que não é fácil de se responder. Porque Não, depende. porque vai depender também da região, né? Depende de tanta coisa, gente. Depende da sua entrega, depende do quanto que você entrega e quanto você tem de resultado, depende da disposição do público que você está captando de pagar, depende de uma série de coisas, mas você tem que escolher esse público. Não é o público que você tem que escolher. Definir. Você tem que Você definir. tem que definir. Exatamente. Porque, por exemplo, eu posso chegar e falar assim, tem pessoas que cobram mais barato a aula, né? Tudo bem. Mas, por exemplo, eu coloco o meu preço, se a pessoa falar, não tem desconto, porque o povo adora, né? O povo adora pedir desconto, né? Essa palavra gente... me arrepia aqui, professora, tal de desconto, Nossa, de pacote. Eu tremo. Aí não tem desconto, Não tem desconto. Porque como a gente já conversou, né? As pessoas, e às vezes as pessoas têm vergonha de cobrar. E eu acho isso um pouco absurdo, porque quando a gente pensa, tem vergonha, eu acho, será que tá caro? Gente, não tá caro. O que você cobrar pode estar até barato, né, professor? Porque, na verdade, você tem que levar em consideração o quê? Vamos lá. O tempo de estudo. Não é? Para você dar aula, você tem que ter conhecimento. Né? E aí, quanto mais experiência você tem, porque também, vamos conversar, o dar aula particular, a gente tem que começar devagar, né, professor? Uhum. Porque, olha só aqui rapidinho que a gente já conversou, a experiência que eu já mostrei aqui, da quantidade de alunos com perfis totalmente diferentes. Né? Então, mas assim, aí, professor, o que eu pressuponho é experiência. Mas os professores que se interessam pelo projeto 4K2, na sua grande maioria, são professores já experientes em ensinar. Sim. São professores que normalmente têm uma dificuldade de estruturar a vida, de estruturar um negócio, né? De saber administrar. Por isso que a professora Patrícia nos ajuda muito quando eu converso sobre esse assunto, de administrar o negócio. Né? Eu me lembro que na aula de administração, uma das aulas de mentoria fala sobre administração, a professora, falei, professora, me ajuda aqui a dar essa aula para mostrar a visão de um aluno, não só a minha visão. E a gente, como ela tem formação em administração, ficou fácil para ela entender a lógica da administração de um negócio. Um negócio mal planejado e mal administrado, gente, não vai para frente, não evolui. E mal definido, né, professor? E mal definido. Então, quando a gente fala de precificar, né, só falando um pouquinho aqui, você não pode ter vergonha, porque os professores que procuram um projeto 4K2, igual você falou, né, que a dificuldade é a organização. É a organização, é a captação, então, saber cobrar. É isso aí. O saber dar aula, eles sabem. Experiência de aula, eles têm.
Olha não só, é? olha aqui que eu Então a gente falei, não olha. tem que ter medo disso. A professora Agora, Cássia, a professora Cássia, que fez a pergunta de quanto vale uma hora, ela está colocando aqui que ela dá aula particular há 8 anos, tá vendo, professora? Batendo com o que eu é falei. A grande dificuldade isso, não é ensinar, a grande dificuldade é captar, é precificar corretamente, é estruturar um projeto, né? é, é E, organizar. e quando você tem algo pronto, e que eu falo da receita de bolo, eu não me canso de falar isso, quando você tem uma receita de bolo pronta, é muito mais fácil. Com a receita de bolo, É, você segue a receita. E se der errado, você vai brigar com quem fez a receita. Quando você faz a sua receita do seu bolo e dá errado, você não tem com quem reclamar. Então, por isso sim. que eu sou extremamente adepto a gente seguir um GPS, a gente seguir uma receita. Não estou falando, pessoal, que tem que ser o projeto 4K2, não. Pode ser qualquer outro projeto voltado para aulas particulares ou para um negócio, mas que vocês sigam um projeto, que vocês tenham uma referência. Eu digo muito isso para os meus alunos, a professora Patrícia deve ter ouvido, eu falo, gente, olha só, é para fazer do jeito que eu estou orientando, porque se der errado, pode brigar comigo. Agora, se fizer fora do que está combinado, eu não tenho mais controle sobre. Né? Essa é a grande vantagem de um projeto, de um plano de negócios, né? De um plano de tudo muito planejado. Teve uma professora que falou aqui que não tem a dificuldade de convencer. Convencer, gente, também tem técnicas. Convencer não é intuição. Muita gente acha que É. o poder de convencimento é intuição. Não é. Se você planeja o que você vai falar, se você usa as técnicas que fazem, que facilitam todo o seu relacionamento, tudo flui com mais naturalidade, tudo é mais previsível, né, professora? Tudo tem uma técnica. Eu acho que. E aí o projeto 4K2 ensina muito a gente. E faz a gente caminhar, porque já tem ali. O caminho está montado, né? Na verdade é essa. E a gente tem que entender o que a gente quer, o público que a gente quer, o que a gente quer oferecer, certo? O Uhum. precificar também tem uma aula aí que ajuda bastante. É, E enfim, a fidelização da tua carteira, é sim, dar e valor também à a carteira de organização alunos. total, né? Organização total, organização financeira, né? Uhum. Porque a gente começa a dar aula, a gente às vezes não pensa muito nisso, não. Aula particular, às vezes é um bico, né? Eu conheço Uhum. muitas pessoas que dão aula particular dando um bico. É um bico. Aí vai lá, dá aula particular, ganha o valor da aula e senta num bar para beber cerveja. Ou para encher o tanque. Eu tenho um amigo que ele É, fala isso. Não, eu se encher um tanque com aula de meu carro, com aulas particulares, eu já estou satisfeito. Eu falo, não, não é isso. Não é para encher um tanque, é para você ter uma receita exatamente. mais previsível, uma receita mais fixa no seu orçamento. E Sim, você vai estar ajudando o seu cliente, você vai estar formando pessoas. É isso que eu falo. O grande prazer que eu tenho é de formar pessoas. O projeto 4K2 forma professores. sim. As minhas aulas particulares, gente, eu sou professor de matemática e física, tá? Há 34 anos eu dou aula de matemática e física. O prazer que eu tenho em ver um aluno aprender, o prazer que eu tenho em personalizar a aula, como a professora falou dos seus mosaicos, e deu o exemplo das aulas de espanhol, é indescritível, porque a gente nunca vai sair da memória daquele aluno. Ele vai se lembrar da importância das nossas aulas e como é que elas fizeram diferença nas vidas deles, né? Então, é fantástico, como qualquer prestação de serviço, quando você preza excelência. Se você preza excelência, você vai caprichar demais para que isso aconteça, né? Você contribui para que a pessoa consiga o seu objetivo. Não tem Uhum. coisa mais legal do que isso, né? A pessoa precisa de alguma coisa para conseguir o seu objetivo e você é capaz de ajudá-la. Exato. Você com o seu conhecimento, E não tem com a sua preço para isso. dedicação, O preço é é, secundário, gente. Olha, o é professor secundário. Ricardo Credo coloca aqui, professora, muitos professores trabalham por um valor baixíssimo. Isso acaba prejudicando os professores mais experientes. Isso provoca, professores, um leilão. Quando você coloca o seu preço lá embaixo e briga pelo seu preço, você está leiloando a aula particular,
tá? Você está desvalorizando. Está desvalorizando. E, professor Ricardo, existe eu tenho uma frase que eu falo muito, né, nas minhas aulas, né, sempre que eu tenho oportunidade, que é o seguinte, gente, se vocês quiserem anotar, é muito legal. Quem vem por preço, vai por preço. Quem vem por preço, vai por preço. Porque se o seu vizinho, se um outro concorrente seu cobrar R$ 10 mais barato, ele vai por preço. Então você vai ter a ilusão de cobrar mais barato, vai trabalhar um monte, mas vai perder esse aluno, pode perder esse aluno a qualquer momento. Agora, quem vem por qualidade não vai embora. Ele não quer saber do preço, ele quer saber de qualidade. Então, essa escolha desse público-alvo é a pergunta do milhão. É uma das dificuldades que todos nós temos. Para quem que a gente vai falar, para quem que a gente vai oferecer o nosso serviço? Nessa hora, um projeto estruturado mostra para você os prós e os contras de você falhar na sua escolha. Por quê? Porque a gente já sabe o que vai acontecer na frente se você falhar na sua escolha, no seu início de projeto, na primeira fase. A primeira fase de qualquer projeto, gente, chama-se iniciação. Se você inicia errado, o projeto ele tende a desandar. Se você começa uma receita de um bolo errado, é muito difícil esse bolo dar certo. Né? Então, o cuidado tem que ser muito grande, né, professora? Professora, conta pra gente... desculpa, pode falar, desculpa. Não, eu penso assim que o cuidado ele tem que ser prioritário em todas as fases. Sim. Né? Não adianta eu falar assim, vou começar sério e depois, eu acho que isso aqui dá para fazer de qualquer forma. Não. Se você quer que dê certo o seu projeto, você tem que se dedicar muito, que aí também é outra, né? Dedicação máxima. Você tem que querer, você tem que se organizar e você tem que... enfim, você tem que ir com todo cuidado em todo momento do projeto. Isso aí. Se você tem dúvida, você volta, não é? Volta. Projeto, né? Não tem como você empreender, gente, dar uma aulinha aqui, outra colar, botar um dinheirinho no bolso para almoçar com a família no final de semana para encher o tanque do carro. Você não precisa ter preocupação. Apareceu, apareceu, não apareceu, não apareceu. Mas quando você quer empreender no negócio, esse negócio tem que ser estruturado. Você tem que ter previsibilidade de quanto é que você vai ganhar nos meses mais fracos, se o negócio for sazonal, quanto é que você tem que fazer de receita nos meses mais fortes, né? Quantos alunos você tem que ter uma reserva. Você tem que ter uma reserva. Reserva essa que já está dentro da previsibilidade, porque ela vai suprir as fases complicadas do ano. Para quem tem sazonalidade. Eu tenho sazonalidade, eu dou aula de matemática e física. Então, o meu mês de janeiro e fevereiro são diferentes, esses 2 meses são diferentes de outubro e novembro. Então, eu não consigo nem respirar. Por quê? Porque os alunos estão precisando muito. Então, eu tenho alunos em janeiro? Tenho. Eu tenho alunos em fevereiro? Tenho. São os alunos que já iniciam o trabalho desde o início porque gostam disso, precisam de ter a vida bem estruturada desde sempre, né? Mas a partir já de se organizam, né, professor? Já se organizam. São alunos fantásticos, porque eles já vêm com tudo estruturado, eles fazem uma revisão, porque eles enxergam na frente, né? Eu dou aula para ensino médio. Então, assim, o aluno que está saindo do nono para o primeiro, dependendo da mentalidade dos pais, ele já quer se preparar para o Enem desde o nono ano. Então, ele já quer se preparar para conseguir uma aprovação numa faculdade pública ou na faculdade dos sonhos dele. Então, essa coisa tem que ser muito bem conduzida quando esse aluno tem uma dificuldade nata. Né? Então, a gente precisa ir ajudando esse aluno a se estruturar, a cada vez andar mais com as suas próprias pernas, mas também a dar o suporte quando eles querem, porque tem alunos que querem um suporte, que não se sentem saciados só com a explicação dentro de sala de aula, nem com o que eles veem no livro, eles querem mais. Sim. E esses alunos, no meu ponto de vista, precisam de um atendimento diferenciado, que a gente tem que diferenciar o atendimento.
Isso Sim. é aula particular. Isso é personalizar, é fidelizar uma carteira para que essa carteira nunca te largue. Porque todos os clientes vão estar conscientes, né? Totalmente, eles entendem que você tem uma preocupação especial com cada um deles. E isso, pessoal, não tem preço, não tem leilão para isso. Não tem leilão. Não tem. E que você resolve o problema dele, né? Você resolve o problema. Exatamente. Você resolve o problema do seu aluno, você resolve o problema do seu cliente, você resolve, no caso, aí vamos supor, aluno de 9º ano, você resolve o problema dos pais. Isso aí. Não é? A harmonia eles sonham que os acontece. filhos têm. Né? Então, e junto com isso, voltando à questão lá financeira, igual você falou que tem a sazonalidade, eu não tenho muito, né? Porque meus alunos particulares, eles têm aula direto, porque as férias são diferentes, né? Uhum. São pessoas que já estão no mercado de trabalho. Mas, então, para quem tem, principalmente, essa questão da sazonalidade, tem que ter uma reserva. Uhum. Tem que ter uma reserva. No mês que você trabalha, por exemplo, que outubro é pesado, né? Setembro, outubro, novembro, é o mês que você pode pegar ali e já pensar, opa, minha reserva vai estar aqui. Porque provavelmente é o mês que você trabalha muito que você recebe mais. E então, você não tem que gastar isso mais. Tem que poupar, porque você tem que separar esse mais. Exatamente. Separa esse mais, fala, opa, peraí que já está aqui, ó, uma parte do mês de janeiro. Exato. E você vai se organizando, né? Então, o projeto 4K2 traz muito isso, né? Essa organização. E o grande motivo que eu entrei para a turma do projeto 4K2 foi essa organização. Porque eu já conhecia, logicamente, por causa do curso, né? Mas quando você vê, por exemplo, o curso, faculdade é uma coisa, né? Você trabalha com várias matérias, né? Você fica, às vezes, até meio perdido até você pegar a prática, certo? Uhum. Mas quando você pega um curso específico, né? Vai lá, 4K2, específico, gestão, né? Como você vai começar? Olha o seu caminho. Assim você consegue, vai pensar no seu público-alvo. Aqui está a precificação. Aqui você vai fazer isso. Pronto. Segue que dá certo. Segue o GPS. Siga o GPS. Segue o GPS. Eu sigo o GPS direto, gente. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Depois tem umas perguntas aqui diretas para você. O professor Sodré está fazendo de novo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua experiência na semana do intensivão, porque alguns dos professores que estão assistindo agora e outros que assistirão devem estar com essa curiosidade, né? Como é essa semana recheada de lives com alunos e como é que foram as 3 aulas do professor Alexandre? Fizeram diferença? Realmente conseguiram mostrar para você que o projeto é sério, que o projeto é sólido, te incentivaram a seguir no projeto? Conta um pouquinho dessa semana. Como é que foi a semana do intensivão, que a professora Patrícia conversou, e a semana da conquista não vai ser muito diferente disso, professora. Conta pra gente. Então, quando eu conheci o professor Alexandre, né, na internet e tal, eu falei, meu Deus, será que isso é sério? Aí eu resolvi fazer a semana do projeto 4K2, do intensivão. Uhum. E até para ver, né, porque eu acho que a gente precisa, às vezes, participar para a gente ver se o negócio é sério ou não. E vários professores, né, participando, e todos no chat, fazendo perguntas, e perguntas que muitas vezes é a dúvida de todo mundo, e o professor sempre muito disponível, sempre respondendo, explicando cada passo, deu meio que um resumão mesmo do que seria o projeto 4K2, e aí eu acho que eu já comentei isso, né, quando eu estava fazendo o intensivão, e de repente alguém fala sobre preço de aula. Alguém falou, eu cobro tanto, que era um preço bem abaixo, eu lembro, do que, né, do que é falado. Acho que eram R$20, acho que eram R$20 por hora. E a pessoa falou um preço muito mais baixo, falando assim, mas aonde eu moro não dá, né? E aí o professor fala assim, então você está no bairro errado.
Professor, quando você falou aquilo, eu falei, pronto, é esse projeto que eu quero, entendeu? Porque é o que eu acredito. Eu acredito, assim, que deu muito certo, porque eu não acredito que a gente tem que entrar já reclamando, não é reclamando, mas vendo coisas sempre, talvez como se fosse impossível, entende? Uma conquista maior. Eu acho que sempre é possível. Você tem que se dedicar, né? Você tem que correr atrás. Agora, não é possível se você ficar sentado na cadeira, né? Só reclamando. Não estou falando que é o caso do professor que tinha falado, não, tá, professor? Eu estou Tá? falando assim, que é um perfil que a gente vê muitas pessoas reclamando, reclamando e reclamando, e às vezes não procuram um projeto que vai encaminhar, É a pessoa não que está procuram. sentada no sofá e fala assim: eu preciso de um copo d'água. Ah, mas eu estou com tanta preguiça de levantar e ir para o sofá e começa a gritar pela casa: alguém pode pegar um copo d'água para mim? Pois é, Se aí é tiver alguém para difícil, pegar né? um copo d'água, ok, mas se não tiver, ele vai ter que levantar, caminhar e pegar o copo d'água. Então, tudo que a gente Exatamente. quer requer A gente tem que ir atrás. requer um esforço E- inicial para estruturar. A gente tem que estruturar. Mas a partir do momento que Exatamente. funciona, né, professora, o trabalho é mínimo, assim, porque já está É em uma linha, vitória, né? né? É, É uma vitória, cada conquista, né? Eu sempre penso isso, cada vitória que seja mínima, para mim é uma grande conquista. Porque eu não tinha nada daquilo, e de repente você vai conquistando coisas, né, que vão, que dão valor, né, ao seu certo. trabalho, ao seu estudo, enfim. E aí eu lembro que no intensivão eu acompanhei todas as aulas, e na última aula você abriu a inscrição para o curso. Sair da curva, Aí eu né? Sair da olhei, curva. aí eu olhei e falei, ah, ó, é agora, é agora. E aí, por algum motivo, eu não consegui. Eu lembro que eu não consegui e te chamei no Instagram perguntando alguma coisa. Não vou lembrar exatamente se era como entrar, eu entrar no qual que é o. Ai, na plataforma. E Plataforma. aí, Hotmart, né? Hotmart. E aí eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo entrar. E eu lembro que você, olha, você pôs um precinho camaradíssimo. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tenho que conseguir, não consegui. E aí eu falei, ah, eu vou chamar ele pelo Instagram, vamos ver, quem sabe ele me ajuda, né? Porque deve ser muita gente querendo. Mas prontamente o professor me ajudou, rapidinho ele foi me falando o que, é que eu tinha que fazer, e aí eu já entrei na hora. E foi isso. E eu acho que foi super válido. É super válido, porque já começa a te encaminhar. A semana do intensivão, que foi chamado de intensivão na minha época, e cada uma tem um quê diferente, né, professor? Vamos falar a verdade? É porque a É, gente vai ganhando experiência também, né? E eu gosto muito de inovar. Eu acho que a sim, inovação ela é fundamental para qualquer empreendimento, para o meu empreendimento, que é o quê? claro que Que é para sim. levar o meu conhecimento, né? E a oportunidade aos professores brasileiros. A responsabilidade é muito grande, gente, porque Sim, eu vivo, a minha receita é de aula particular. Então, eu estou nas redes sociais para mostrar um caminho para os professores, mas eu gosto de fazer as coisas de uma forma muito séria, de uma forma muito honesta, de uma forma muito correta. sim, E isso demanda também um tempo para a gente se organizar e tentar montar sempre, estruturar sempre essas semanas para que elas façam diferença. É a minha promessa, né, professor? Eu prometo claro, uma semana de eventos que vai fazer diferença na vida de professores brasileiros. claro. E isso eu acho que eu tenho conseguido cumprir, porque quem não segue, só participa da semana, eu acho que já sai bem saciado, né? Não consegue, Já. porque não dá para a gente em 3 aulas, Às vezes não consegue não conciliar, enfim, consegue. né? Né? Você Mas precisa de eu acho que mais maturidade, mas já contribui. E só essa contribuição ela já é é, muito legal, sabe? Ela já eu é muito acho que satisfatória, eu né? acho que eu acho que nessa semana já começa a abrir um caminho, Sim, entende? a Da gente cabeça ver que é abre. Né? possível. Que é possível. Porque eu acho que a gente tem que pensar, professor, eu não sei, pelo menos eu, às vezes, vejo pessoas que trabalham comigo muito fechadas, no sentido de novas conquistas, e igual eu Tem comentei aqui, às medo, vezes né, professora? É reclamando, medo, tem muito medo. não quer sair da mesmice, né? Porque tem um medo, não sei, enfim.
E quando você faz a semana do projeto, você vê que é possível. É possível. Então, tudo que você acreditava é possível, né? Tem Totalmente pessoas que pensam possível. igual a você. Tem pessoas que pensam iguais a você. Então, o mundo não está igual aquelas ali que ficam reclamando e que não fazem nada. Entende? Então, pra gente, né, não sei, a forma que eu penso é sempre de estar conquistando coisas. Lembra que eu brinquei no início? Minha cabeça pipoca. E realmente a minha cabeça pipoca. O tempo inteiro eu já estou com ideia. Eu vejo alguma coisa, eu já, né, eu fico doida. Mas assim, e aí naquela semana eu falei, peraí, tem uma pessoa ali que está apresentando um projeto que é super viável, que tem a ver com a gestão, tem a ver com uma organização de pensamentos, de estratégias, e por que eu não vou fazer? Eu Por vou que que não fazer. Ou eu vou ficar parada, escutando pessoas que, né? pagar para ver, Que né, professor? E né, no caso nem pagou, porque é uma semana gratuita. Eu digo assim, pagar mesmo no sentido de utilizar o seu tempo, né, o tempo de todos os investir seu professores tempo, naquilo né? ali, para ver. Eu falo muito isso, eu coloco Sim, a cara a tapa o tempo todo, gente, porque assim, eu vivi desafios na minha vida o tempo todo. Eu fui funcionário é. público e larguei, pedi demissão da Petrobras, eu era funcionário da Petrobras. Depois eu tive uma empresa, montei uma carteira de 950 clientes, duas empresas de tecnologia, e vendi as empresas para viver de aulas particulares. Então, assim, eu sempre me coloquei à prova das coisas, né? Aventura, né? Porque O aventureiro, né? é a busca do sonho, professora. Sim, É a busca do. A vida é uma só. Então, assim, essa vida que a gente está é, vivendo é uma só. Então, por é. que não, de uma forma, pelo amor de Deus, Arriscar, gente, de uma forma sensata? Eu não pedi sim, demissão claro. com uma mão na frente e outra atrás. Eu preparei o meu campo como empresário e pedi demissão. Depois eu preparei o meu território para viver de aulas particulares e vendi as minhas empresas. E a venda das minhas empresas me deu um pulmão para que eu também estruturasse a minha vida enquanto empresário de Claro. aulas particulares, empreendedor de aulas particulares. Mas Você se organiza, né, professor, antes? se a gente não Para você arrisca, ter a gente, condição para entrar num projeto novo. isso aí. O projeto me deu trabalho? Deu. Como dá trabalho para qualquer um no início. Mas quando a promessa vem de ganhe 4 mil reais com aulas particulares trabalhando 2 horas, é isso mesmo. A partir do momento que o projeto está estruturado e os alunos estão captados, é só dar a sua aula durante 2 horas por dia, se você quer Sim. chegar a 4 mil reais. Aí tem gente que fala assim, pô, esse professor está doido. Professora Patrícia, tem alguma coisa que não seja viável? Trabalhando 2 horinhas por dia, não dá para chegar a 4 mil reais com muita Dá, facilidade até. dá para chegar com mais, né? Porque Dá pra- ali você trabalha com a média, né, professor? Isso A aí. média do valor de aula. Se você cobra mais, você chega mais. Você chega muito mais rápido. Então, se você não Uma quiser aula. chegar tão mais rápido, dá menos aulas por dia. Ah, professor, você está querendo dizer que Você com pode ir uma com hora de aula por calma. dia eu chego? É, Chega! Dependendo de quanto. É só fazer a matemática, gente. É só fazer a é, conta. Quantas horas de aula você vai dar por mês, divide 4 mil reais pelo número de aulas que você vai dar e descobre quanto é que você tem que cobrar. Então, assim, matematicamente, é totalmente viável. O que tem que ser feito totalmente. é estruturar a sua vida para que você consiga cobrar o preço que você planejou para um público disposto a pagar. Simples assim. Né? Só que Sim, você tem que saber fazer. Né? Você é, tem que saber estruturar o negócio para isso. E isso demanda um é. tempinho de estudo para você aprender a fazer. Né? Sim, e quando você se organiza para entrar no projeto, olha, se você se organizou, você vai ter uma tranquilidade para se organizar também no novo projeto, concorda? Porque Uhum. se você não se planeja antes, certo? Para você poder entrar no novo projeto, você fica afoito e você começa a atropelar coisas. Por isso que é muito importante você se organizar antes, para você ter condições de tranquilamente andar com o seu novo projeto. Você pensar nas possibilidades, você pensa, não é? No que É. realmente você quer, para que fique bem estruturado, né? Mas até, professora, assim, só fazendo um adendo, eu sei que existem professores que não têm esse tempo disponível. Teoricamente, não têm esse tempo disponível. Mas se esses professores, se eles forem exigidos pelas escolas que eles trabalham,
terem mais 1 ou 2 horinhas por dia, eles vão ter que arranjar essa 1 ou 2 horinhas. Então, quando a gente vai em busca de um projeto de mudança de vida, pessoal, a gente vai arrumar. Porque a gente arruma tempo porque a gente precisa, porque a gente quer. Então, a gente vai arrumar. Né? Eu falo muito isso. Tem semanas que, para eu conseguir tocar os meus projetos, eu trabalho um pouco mais do que nas semanas anteriores. Faz parte, gente. Faz parte do negócio. Agora, é um projeto que, dando certo, ele vai fazer com que você substitua, ele vai possibilitar que você substitua uma carga pesada de aulas, né, numa determinada escola em que você ganha pouco, por poucas poucas horas de aulas particulares. Né? Em média, existe um estudo, e eu comprovo esse estudo com professores que eu acompanho, que você quer uma aula particular, normalmente, vale pelo menos o triplo de uma hora dentro de sala de aula. Pelo menos o triplo. Porque tem professores que ganham entre 9 e 12 reais dentro de sala de aula. A aula particular vale 5 vezes mais. Pode valer 5 vezes mais. Você vai trabalhar 5 vezes menos. Então, a busca do tempo é pensar no seguinte: hoje eu posso trabalhar um pouquinho mais porque eu não tenho tempo para nada. Trabalhar num projeto meu de vida. Mas quando ele acertar, vai sobrar tempo, porque eu vou ter a possibilidade de largar um determinado trabalho que demanda muito tempo, mas não me dá o retorno financeiro que eu mereço. Né? É a visão profissional do negócio, né? Sim. Eu acho que ainda tem uma outra questão que é muito interessante, porque você começa a trabalhar num projeto que é seu, não é isso? Uhum. Você está trabalhando para ele da sua forma. Olha só, não tem nada mais prazeroso, professor, do que você dar aula da sua forma, né? Não tem alguém por trás falando assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, sabe? Então, quando você dá da sua forma, você sabe o que você pode fazer ou não. Quando você monta a sua vida, né, professora? É maravilhoso, pessoal. Você é um profissional, você é responsável, não é? Você então, monta às vezes, a sua agenda, você monta a sua vida dentro do teu prazer. Você trabalha, exatamente. mas a vida é sua. Sim, e qualidade de vida, professor, porque quando você trabalha com o que você gosta, não tem jeito, gente, é impagável isso, é impagável. Sabe, por exemplo, se falar assim, Patrícia, você me dá uma aula às 10 horas da aula, eu dou aula. Dá aula Final domingo, de semana. Eu também, porque é tão prazeroso. Acho que é assim. E o que é bacana, professora, eu não sei se você tem essa mesma vivência, essa mesma sensação. Hoje eu trabalhava demais, gente. Eu trabalhava 16 horas por dia. Por dia. Eu acordava com o telefone tocando, né, quando eu era empresário, ia dormindo exausto, super tarde, porque eu tinha que colocar trabalhos em dia que eu não conseguia colocar dentro da minha empresa, das minhas empresas. Hoje, eu consigo mesclar, durante o mesmo dia, eu mesclo lazer com trabalho e com prazer. Como assim, professor? Lazer, eu tenho as minhas manhãs livres para fazer o que eu quiser. Na parte da tarde, eu dou as minhas aulas, é meu trabalho. Mas eu dou as aulas com tanto prazer que, para mim, não é trabalhoso. Assim, é gratificante. Né? E ainda brinco assim, professor, eu ainda ganho para isso, e não é pouco que eu ganho por hora. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, colher os frutos de um negócio que você planta e um negócio que você tem a paixão de fazer, né? Sim. Professora Patrícia tem paixão, vocês estão percebendo. Eu tenho extrema paixão pelas coisas que eu faço. Eu tenho paixão de estar aqui hoje conversando com os professores brasileiros. Por quê? Porque eu sei que eu estou entregando uma oportunidade de mudança de vida, de uma oportunidade do professor não ter que trabalhar tanto para chegar no final do mês e pagar os boletos e, quiçá, sobrar um pouquinho, porque não sobra. Se conseguir, né, professor? Se conseguir pagar os boletos, né? Conseguir pagar os boletos, eu trabalho o dia inteiro, não tem tempo para nada. Por quê? Porque não consegue, durante o dia inteiro, 2, 3 turnos de trabalho dentro de sala de aula, para chegar no final do mês e falar assim, meu Deus, eu trabalhei isso tudo para pagar essas contas e não sobrou nada, nada. Exatamente. Eu estou devedor, Exatamente. Não tem sentido, não tem sentido, né? Não tem. Quando você começa a colocar em prática o projeto, você vê o quanto que não tem sentido isso, não é?
Professor, eu me vejo domingo trabalhando mosaico, tá? Tô final de semana em casa, pandemia, vamos fazer uma peça, né? E aí pegou uma encomenda, eu falava, vou fazer uma nova aqui para ver como vai ficar, como ficaria e tal. Muito quantas vezes, até mesmo fora da pandemia, eu, final de semana, fazendo alguma, sábado à tarde, as pessoas ligando, Patrícia, vamos fazer isso, pai. Eu falei, não, tô quieta aqui, né? Mais tarde encontra, né? Turma de amigos. Uhum. E aí, de repente, ok, estou fazendo meu trabalho, não estou enchendo a paciência de ninguém, estou quietinha, feliz da minha vida, fazendo o que eu gosto. E aí chega férias, professor. Chega férias, aqueles meus amigos que estavam lá, porque talvez não estejam também tão felizes no trabalho, essas, né, questões realmente que acontecem. Nas férias, você fala assim, e aí, o que vocês vão fazer nas férias? Não Eles, tem nada, dinheiro. a gente está sem grana. Ah, tá, eu fico quietinha, fico quietinha. E você? Ah, amanhã eu tô indo para tal lugar. Como assim? E aí eu falo assim de qualidade de vida total, entende? Porque quando você faz o que você gosta, tudo é um prazer, não é? Você trabalha com prazer, você fica tranquilamente dando sua aula, fazendo seu produto, no caso meu mosaico, mas assim, tranquilamente. E o dinheirinho vai entrando. Olha, o dinheirinho vai entrando Você ainda porque ganha você para isso, gosta, né, gente. professora? Ainda ganha para isso. Ganho para isso, não é? É Muito muito bom, interessante. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é uma experiência que todo mundo tinha que ter, muito bom, sabe? muito bom. Eu vejo pessoas dando cabeçada, né? Cabeçada, reclamando. E aí eu falo, gente, não, calma. Ah, não. Para de reclamar e direciona a É, sua vida direciona, direciona. para que você consiga tomar conta dela, para É. que você consiga Aproveita a chegar nos seus oportunidade, né? objetivos. É. Busca oportunidade, gente. É. Assim, se não for com o projeto 4K2, que seja, repetindo, que seja com qualquer projeto Sim, estruturado. A sim, gente tem que ir em sim. busca do nosso prazer, senão o tempo É, passa, e o tempo passa muito claro, rápido, né? claro. Eu tive um exemplo muito engraçado, foi ontem, que uma pessoa me mandou assim, Patrícia, você faz mosaico com vidro? Professor, eu não faço, ainda não, né? Ainda não fiz, não. A minha resposta foi essa, ainda não. Ainda não. Mas Mas posso fazer. farei. Qual a sua dúvida? E aí a pessoa me mostrou uma peça que quebrou, né? Que é de valor afetivo. Ah, não quero perder e tal. Eu falei, guarda ela um pouquinho que a gente vai dar um jeito nela. Então, vou dar um jeito. Já Eu está vou ampliando os procurar. seus negócios, já Sim, eu amplia vou os seus estudar, eu vou negócios. ver como que eu posso ajudar, o que que eu posso fazer. Então, assim, isso é preguiça? Não, é gostar do que faz, não Ter é? paixão por isso, não ter medo, né, do desafio, né? Não, Professora, né? E aí, quando a gente fala de medo, professor, ó, já vou dar um exemplo do projeto 4K2. Quem diria que a Patrícia um dia ia fazer vídeos para aparecer na rede social? quem diria que a professora Patrícia ia ter essa desenvoltura toda que ela tem hoje para fazer live? Eu me lembro da primeira live que foi difícil, né, professora? Eu falei, professora, vamos comigo que eu puxo, eu te puxo. Aí eu assim, ai meu Deus, vai dar certo, ai. Hoje não, né? Aí eu lembro que você pediu, grava um videozinho. Eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer isso? Hoje eu gravo Reels, hoje eu tenho canal de YouTube, né? Então, assim, Eu peço muito, gente, a colaboração dos professores que passaram pelo projeto 4K2 para gravarem vídeos para eu apresentar nas aulas, porque assim, nada melhor do que os próprios professores que viveram o projeto se comunicarem com os professores que estão entrando, né? Claro que o toque mais técnico é meu, mas a vivência, né, do professor que passou estimula muito os professores que estão chegando, né? Os professores que estão chegando falam assim, nossa, ela é igual a mim, eu sou igual a ela, então eu também posso, né? Muito legal. Professora, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes deixa eu só dar uma situada no pessoal com relação à semana que vem. Então, gente, na semana que vem, de segunda a sexta-feira, teremos lives sempre às 9 horas da manhã, transmissão pelo Instagram, como a gente está fazendo aqui, com professores que ainda são alunos da turma de mentoria que está acontecendo. Eu estou com uma turma de mentoria ainda em andamento, eles estão na quinta aula, tiveram a quinta aula ontem, então de segunda a sexta às 9 da manhã.
Segunda, quarta e sexta, às 8 da noite, são as 3 aulas com esse professor que vos fala aqui. 8 horas da noite, transmissão pelo YouTube. Eu vou entregar o link por e-mail para quem se inscreveu na semana e também no canal do Telegram. O link de acesso às 3 aulas. Segunda, quarta e sexta, às 8 da noite. Terça e quinta, às 7 da noite, live com professores. Ou seja, teremos 7 lives com professores de perfis bem diferentes. Todos conhecedores ou ainda conhecendo o Projeto 4K2, mas todos já com uma experiência do Projeto 4K2. Isso para quê, gente? Para mostrar para vocês que o Projeto 4K2 serve para diversos segmentos, né, dentro de aulas particulares. Estou dizendo que professores de educação infantil deram a sua opinião, professores de ensino médio também, professores de história, professores de línguas, professores de exatas, para que vocês vejam o poder do Projeto 4K2. Então, é uma semana recheada de eventos, tudo de graça, pessoal. A única coisa que eu vou precisar de vocês é do tempo de vocês, tá? E normalmente as lives duram algo em torno de 1 hora e as aulas duram algo em torno de 2 horas, para vocês se programarem. Então, não percam essa oportunidade de, pelo menos, conhecerem o projeto, para terem contato com o projeto. É tudo 0800, pessoal. 100% online, 100% gratuito, 100% ao vivo. Não tem nada gravado. Tudo é ao vivo. Tudo está acontecendo naquele momento. Então, a sua participação ao vivo é fundamental. Fica gravado? Fica, mas você não vai sentir o calor, aquele calor e a oportunidade de fazer os seus comentários, fazer as suas perguntas, tá? Então, não perca a oportunidade. Hoje está sendo a live de aquecimento. Semana que vem vai ser intensa, gente. Eu costumo chegar na sexta-feira sem voz. Tamanha a entrega que a gente tem para proporcionar o melhor possível para vocês, né? Então, não percam a oportunidade. Professora, para terminar, eu queria que você falasse para os professores brasileiros que estão nos assistindo e que vão nos assistir, o que você poderia falar para eles na sua visão de aulas particulares como verdadeiro negócio. É possível viver de aulas particulares? É coisa da cabeça do professor Alexandre? Os professores que se dedicarem, eles vão ter resultado? Você que já viveu o projeto 4K2, conversa um pouquinho com os professores brasileiros que estão nos assistindo, professora. Eu acho super viável. Eu acho que viver de aulas particulares é super viável. Eu acho que, como eu já falei aqui, é necessário uma grande organização. Né? Você tem que se organizar, você tem que organizar o seu projeto, porque não é de qualquer maneira. Não é simplesmente resolver, vou começar a dar aula particular e vou viver disso. A gente tem que se organizar, a gente tem que saber administrar, né, professor? A gente tem que se dedicar muito, mas vale muito a pena. Né? Quando eu falo se dedicar, porque eu acho que para tudo a gente tem que se dedicar muito. Né? Aula particular, eu acho que o projeto que você quer levar para a sua vida, você tem que dedicar muito. Você tem que pegar o seu tempo precioso, não é? Para dedicar ao seu objetivo de vida. Eu acho que vale super a pena. Tá? Para mim foi muito válido, tanto o intensivão, né? Que abriu o caminho para mim. O projeto foi super válido. Aí eu vi que dá para implantar em vários segmentos, né? A sua prova viva disso. Eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente não tem que ter medo. Né? Eu acho que eu citei várias vezes aqui que me irrita um pouco esse medo, esse sempre o negativo. Né? Se a gente pensa assim, é difícil que a gente vá adiante. Né? Então, você tem que ter uma cabeça mais otimista, você tem que querer, você tem que se dedicar. Você vai ver que você vai amar o que você faz. E quando você ama o que você faz, é tudo um prazer. Que é um pré-requisito. É um pré-requisito. Se você quer implementar o projeto 4K2 na sua vida, pré-requisito. Amar o que você faz. Se não for por amor, não vale a pena, né, professora? Claro que sim. Claro que sim. Senão você para no meio. Senão você... Porque para você implementar um projeto, você tem que gostar do que você faz, até para você continuar adiante, não é?
Se você, mais ou menos, não sabe o que você quer, em algum momento você vai desistir, certo? Mas professor, em sua grande maioria, ama o que faz. Uhum. Eu acredito. Uhum. Eu acho que o professor já tem dentro dele aquela questão do ajudar o outro. A gente já conversou tanto sobre isso, né? Ajudar o outro, ajudar ao outro conquistar o seu objetivo. Você está doando o seu tempo e seu conhecimento, que é valioso. É valioso o seu conhecimento. Uhum. Eu tenho uma professora que ela fala assim, Patrícia, Patri, ela me chama de Patri, ela é costarricense. Uhum. Patri, dar clases, que necessitamos uma mesa e uma silla, olha, uma mesa e uma cadeira. Solamente isto. É verdade. E amor pelo que faz. Pronto. E amor pelo que faz. Uma mesa, uma cadeira, conhecimento, porque a gente tem conhecimento, porque a gente investiu muito tempo nesse conhecimento, não é? E a gente precisa o quê? De um aluno na nossa frente. É só isso. Muito bom. Interessantíssimo, se você for pensar. Simples assim. Né? Simples assim. Você vai abrir uma empresa, você precisa de milhões de coisas. Para dar aula particular, você precisa de uma cadeira e de uma mesa. Eu me lembro, professora, acho que foi a professora Claudineia Torres, foi ela que fez a pergunta sobre. Acho que ela colocou que ela tem dificuldade porque as pessoas não querem pagar. Eu tenho uma história para contar, eu não sei se eu contei isso para vocês, do intensivão. Até tem professores aqui da turma nova, que tá, da turma atual, o professor Vanilson está aqui, a professora Cristina, a professora Vanessa, todos aqui acompanhando a live, né? Eu tenho uma história que é muito curiosa. Uma vez, eu estava dando uma aula, e as minhas aulas nunca foram baratas, gente. Assim, eu sempre precifiquei dentro do que eu entendo que é compatível com o que eu entrego de conteúdo. E eu estava dando uma aula, e eu ando com esse estojinho aqui para dar as minhas aulinhas. Isso aqui é o meu material de trabalho, né? Ele é lotado, eu gosto muito, né? Eu uso esse estojinho com o meu material. Eu estava dando aula, no momento eu estava com uma caneta, e um pai chegou e falou assim, quanto é a aula, professor? Aí eu disse o preço da aula, e ele falou assim, nossa, professor, isso tudo que o senhor está cobrando para usar uma caneta apenas. Aí eu falei o seguinte, pai, olha só, essa caneta aqui, ela custa R$3, R$4, o senhor pode ficar com ela. Porque não é a caneta que eu estou entregando. A caneta é o meio que eu preciso para colocar no papel. Eu dava aula presencial, né? Minhas aulas online começaram com a pandemia. Para colocar no papel algo que o senhor não conseguiu, a sua esposa não conseguiu, eu estou aqui do lado do seu filho com uma responsabilidade absurda de transmitir para ele que é conhecimento. Então, uma aula particular, senhor, ela vale muito mais do que uma caneta e do que um estojo. A caneta e o estojo a gente precifica. Uma aula particular a gente não se precifica. Não existem valores tabelados de aula particular, porque cada professor entrega de um jeito. Cada professor tem um estilo de ensino. E é produto, né? Cada um tem o seu produto. E os produtos que não são tabelados, né, como uma Coca-Cola que é tabelada, uma revistinha, eu compro muita revistinha para o meu filho numa banca de jornal, é tabelado, tem um preço lá. Tem livro, né, também. Livro. A aula particular não é tabelado. Eu falei, olha, senhor, infelizmente o senhor está equivocado. Né? E me deu uma vontade tremenda de nem falar o preço. Porque, assim, a maneira com que ele colocou, né, não foi interessante. E eu percebi que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Por quê? Porque ele começou a entender, eu acho que eu consegui mostrar para ele ali, que não é isso. Não é isso. Aula particular, a qualidade que o professor brasileiro tem de entregar, de ensinar, ela é impagável. Ela tem que ser valorizada. E sabe quem tem que valorizar isso, professora Patrícia e professores que estão aqui? Nós. Nós temos que valorizar. Porque se nós não valorizarmos, ninguém vai valorizar a nossa mão de obra. Né? Então, em função disso, cada um tem o seu preço.
E o cliente vai pagar ou não vai pagar. Se o cliente não estiver disposto a pagar o preço que você acha que você vale, você está trabalhando com o público-alvo errado. Errado. Simples assim. Errado. Simples assim, né, professora? Porque tem público para todo mundo, não é? Para todos os preços. Eu acho que tem, sim. E eu acho assim, o preço de uma aula está inserido o valor dela, né? Sim. É o valor dessa aula. É o valor. É o valor do seu conhecimento, principalmente, né? E seu tempo, obviamente. É isso que está inserido ali no preço da sua aula. E eu acho, né, igual aula, mosaico, quando alguém chega para mim, mas não pode fazer um descontinho? Não. Por que eu vou dar desconto? Desconto, pacote. Teve uma aluna que me procurou, assim, quanto que é a sua aula? Eu falei, e aí ela falou assim, nossa, mas não tá caro, não? Eu falei, bom, eu vou resolver o seu problema. Se você acha que está caro e esse valor é caro para resolver um problema seu, fique à vontade, né? E aí ela, eu vou pensar, ok. Não, eu falei, não dá, professor, eu não tenho paciência. Não é o seu público, professora. Se não toca, mas foi o meu público, acredita? Ela topou. Porque depois de um dia, ela me liga, Patrícia, vamos começar a aula? Eu falei, vamos começar. E foi impressionante. Essa pessoa fazia 6 anos de espanhol. 6 anos, professor. Ela não falava uma palavra. 6 anos. Ela não se comunicava. Eu acho que só aprendeu em livro, sabe? Não aprendia a se comunicar. E aí, em 6 anos, elas não se comunicavam. Em 1 ano, ela estava viajando comigo, né? Com a minha aula. Em 1 ano, ela estava viajando para fazer turismo. E quanto isso vale, gente? Quanto isso vale? Não é? Vale, não tem preço. Não tem preço, então porque ela realizou o sonho dela. Ela realizou o sonho dela. E a minha missão, pessoal, para a gente encerrar, a nossa missão, minha, da professora Patrícia, e de todos os professores que doarão os seus tempos na semana que vem, é isso. É acreditarmos que vocês que participarão também são capazes. Então, nós somos incansáveis nessa missão, né? A professora Patrícia, ela faz parte também da extensão das aulas de mentoria do Projeto 4K2, né? Inclusive, a turma da professora Patrícia me estimulou a fazer uma extensão disso. Ela faz parte da Elite 4K2. Então, isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que o professor Alexandre não desampara o aluno nem quando ele termina as aulas de mentoria. Se o aluno quiser seguir, aluno-professor quiser seguir junto com um grupo disposto a modificar mesmo, a aprimorar, a se dar as mãos para seguir juntos, hoje o 4K2, né? Se ajudar, o 4K2 está aí. Né? Então, é uma prova de que nós estamos dispostos a mostrarmos as possibilidades de mudança de vida, principalmente para os professores que trabalham demais e não são remunerados como deveriam, né? Não são valorizados como deveriam. Então, enquanto tivermos forças, né, professora Patrícia, estaremos aqui tentando mostrar para vocês que é totalmente possível, gente. É só querer. É só querer. Além de dar trabalho, não dar trabalho. O que é o trabalho, né, pessoal? O trabalho é algo que não é... Trabalhar, o trabalho, para mim, é um substantivo pesado. Trabalho. Para mim não é trabalho, é prazer. Né? Viver a vida com prazer, nada melhor. Então, mesmo durante as aulas de mentoria, que exigem, né, que você pare para pensar no seu projeto, que você estruture o seu projeto, quando se faz com prazer, se torna maravilhoso. Porque você pensa assim, poxa, eu estou tendo que trabalhar para o meu futuro. Eu estou tendo que trabalhar, né, eu estou tendo que colocar a minha cabeça no lugar para escolher as coisas importantes, para estruturar o meu projeto de mudança de vida no futuro, para o meu futuro. Então, pessoal, isso é impagável. Né? As minhas conquistas. Impagável. Porque aí você não fica dependendo de outra coisa, entende? Não depende de uma pessoa para falar como você tem que trabalhar, o que você tem que fazer. Não, o tempo é seu. Seu. E você usa, você vai usar... O tempo é seu, o método é seu. Nossa, isso não tem preço, gente. Não tem preço.
você fazer o seu horário, entende? Ah, eu não quero trabalhar de manhã. Não quero. Não quero. Quero fazer ginástica, eu quero caminhar, eu quero correr, eu quero, no seu caso, eu quero estar com meu filho, eu quero curtir meu filho de manhã, porque, né, os seus filhos, né, professor? Mas é porque um é menor, né? Então, dois filhos com idades parecidas, né? Um com 8 e outro com 30. Ele, né? O menorzinho vai ser curte os dois. Mas assim, o menor, eu tô falando de horário, de colégio e tal. Então, de repente, tem amanhã mais livre. Eu quero estar com ele, eu não quero trabalhar. Olha, gente, é impagável isso, não é? É impagável. Eu tinha um sonho. Olha que sonho. Cada um tem o seu sonho, né, professora? A gente está estendendo o tempo aqui só para a gente fechar. Eu tinha um sonho, olha que doido, que era acompanhar o meu filho e levá-lo à escola. Era nos sonhos que eu tinha quando eu trabalhava, tinha as minhas empresas. E eu estendi o meu sonho a partir do momento que eu aprendi a cozinhar, que foi um desafio para mim, eu não sabia cozinhar, mas eu cismei. E hoje, quem toma conta da cozinha aqui de casa sou eu, de preparar o almoço dele. Então, preparar o almoço do meu filho e levá-lo à escola. Olha isso, gente. Levá-lo à escola. Mas isso para mim é muito precioso hoje. Por quê? Porque eu, com o meu filho mais velho, eu não tive essa oportunidade. Então, e eu sei que tem professores que pensam da mesma forma. E o que a professora está falando, que a gente ter a possibilidade de estruturar a nossa vida, mas como é que se estrutura, professor? É só você dizer, olha, eu não dou aula de manhã. Eu não quero dar aula de manhã, eu não preciso dar aula de manhã. Eu vou dar aula nos horários que, para mim, são convenientes. Exatamente. Porque os alunos, gente, isso para a gente encerrar, para anotar também, não são os alunos, não são os alunos que têm que nos escolher. Nós escolhemos os nossos alunos. Quando essa ficha cair para os professores que dão aula particular, a vida vai mudar. Quem escolhe são os professores, os alunos que querem, com quem ele quer trabalhar, e não o contrário. Muitos professores falam assim, não, eu preciso que um aluno entre em contato comigo porque eu não sei fazer. Então, se ele ligar para mim, eu vou fazer o preço necessário para não perder o aluno. Nada disso, gente. Nada disso. O autônomo, o empreendedor, ele tem essa grande vantagem. O empreendedor tem riscos? Tem riscos. O empreendedor corre riscos, mas ele escolhe a vida que ele quer. Tem uma dedicação muito grande, mas ele escolhe. Eu vou fazer um comentário muito rápido aqui, nunca vou esquecer. Eu conheço uma pessoa que dá aula de inglês e ela falou assim, nossa, Patrícia, mas tem um aluno que é tão chato, tão... Tem, né? Umas pessoas assim que, meu Deus do céu. Ela assim, menina, eu não sei o que eu faço. Eu falei, aumenta o preço. O quê? Aumenta o preço. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, comunicando que você está aumentando o preço. O máximo vai acontecer ele parar de ter aula com você. Olha que alegria, gente. Aí pega outro aluno que é muito mais gente boa. E ela ria. E ela falou, Patrícia, você sabe que eu fiz isso? Eu falei, e aí? Ela falou, bom, aumentei bastante o preço, agora ele paga pela chatice dele, né? Mas continua pagando. Continua pagando, ou seja, continua pagando. Ela está fazendo uma troca, né? Ela tá precificando o trabalho extra que ela está tendo. Faz parte de um negócio. É um trabalho extra, né, professor? Gente, isso é administrar. Isso que a professora Patrícia falou é mágico, tá? Isso é ter noção de administração de um negócio. Se você tem um cliente que te dá mais trabalho do que os normais, infelizmente esse cliente tem que pagar mais por isso. Simples assim. Isso é administração de negócio. Mais, né? É uma taxa de um trabalho extra que você está proporcionando. Não é um trabalho extra, gente, de falar, mas professor, se o aluno te pedir ajuda pelo WhatsApp, você vai cobrar mais? Não é isso. É um trabalho extra, é um trabalho de aborrecimento extra, um trabalho de estresse extra. Então, isso também... Exatamente isso. Porque lembra que se você... né? Se você optou em ter o seu próprio negócio, é porque você quer qualidade de vida, você quer ter paz na sua vida, concorda? Exato. Você vai ter o estresse, você vai escolher não ter estresse, na verdade. E aí chega alguém para te estressar, cobra mais. Paga mais caro. Muito bom. Professora Patrícia, infelizmente, olha, já estamos com 1h30 de live. Passa muito rápido, dá vontade de ficar conversando aqui a noite inteira.
Pessoal, eu gostaria muito de agradecer. Demos início à semana da Conquista 4K2 com essa live de aquecimento. Espero que tenham gostado. Perdão se a gente não conseguiu responder a todas as perguntas, a gente foi respondendo aqui à medida que a gente foi vendo. Gostaria muito da participação de todos na próxima semana. Gostaria muito que prestigiassem os professores que estão doando o seu tempo, como a professora Patrícia está doando o tempo dela aqui. E eu gostaria muito que assistissem às aulas da semana, as 3 aulas, porque eu tenho certeza absoluta que vai gerar reflexões. E se eu conseguir gerar reflexões, eu estou muito feliz, porque eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou conseguindo concretizar o meu objetivo, que é colocar aquele grilinho na sua cabeça de que tem sentido o que esse professor está falando? Ué, tudo que ele está falando tem sentido? Se terminarmos a semana que vem com esse objetivo, a gente vai estar muito feliz, tá, pessoal? Porque a gente conseguiu trilhar um caminho, e se você não está nesse caminho, a gente gostaria que você seguisse junto com a gente, tá? Professora, muito obrigado, queria que você se despedisse aí, e já deixo aqui o meu agradecimento especial por mais essa participação. Obrigada a você, sempre pelo convite. Estou sempre à disposição, se eu puder contribuir, sempre, né? É um prazer real estar aqui contribuindo com o seu projeto, né? O Que foi nosso tão projeto, valioso. com o nosso É o nosso projeto. projeto, mas é porque aqui, né? Eu sou entrevistada, né? 4K2 é nosso, gente, é nosso. E é um prazer muito grande estar participando, poder contribuir também para colocar esse grilinho na cabeça das pessoas, porque é possível. Façam a semana, tá? Acho que vai abrir um caminho para vocês. Vocês vão ver o quanto é possível. Acho que vocês não vão querer ficar livre desse professor aí, não. Acho que a gente vai se encontrar no Elite 4K2. Se Deus quiser. Gente, boa noite, professora, boa noite. Segunda-feira, 9 horas da manhã, começa a semana da Conquista 4K2. Entrevistada, vou dar aqui um spoiler, a professora Cristina, que está aqui conosco nesse bate-papo, aqui nessa live. A professora Cristina vai abrir junto comigo a semana da Conquista 4K2. Espero por todos vocês na segunda-feira, 9 horas da manhã, transmissão pelo Instagram, da mesma forma que a gente está fazendo agora, tá, gente? Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Até Boa noite a segunda. todos. Bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.